For some women, the menopause is a time when she feels very unhappy. Para algumas mulheres, a menopausa é um período que ela se sente muito infeliz. She starts to feel a little bit unattractive to her husband. Ela começa a se sentir que ela não é atraente para o seu marido. Because she's getting a bit of weight where she hasn't had it before. Ela começa a sentir assim umas gordurinhas que ela não tinha antes. And she's a bit tired because she's got these teenage children who aren't always doing what she wants them to do. She has teenage children. Ela tem filhos adolescentes agora. And they're not always doing what she wants them to do. E ela sempre tem que ficar dizendo para eles tudo que eles têm de fazer. And maybe she also has some older parents who need more help. E agora a mulher também tem os pais dela que ela também precisa ajudar. And she's not sleeping very well. Ela não está dormindo muito bem. And she has these hot flushes. Ela tem assim essas ondas de calor. And her husband he's also getting older and he's getting tired at work. E também o seu esposo agora se sente mais cansado quando vai trabalhar. And sometimes there's all these smart young men coming up behind the husband trying to take his place. E, de certa forma, assim, tem alguns homens mais jovens que estão tentando pegar o lugar do marido. So, Para aí. yeah. Desculpe, as mulheres mais jovens que estão circulando assim para pegar o marido dela. So he feels he has to work very hard. Então, ele sente que tem que trabalhar muito. And when he comes home from work, his wife, E quando o homem volta do serviço para casa, a esposa dele está... and so he thinks, well, she doesn't love me. Então ele começa a pensar, ela não me ama. But really, she can be feeling uncertain about how they are as a couple. E a mulher, ela pode se sentir assim, com incertezas em relação ao relacionamento dos dois. Because the cycles are becoming very, very unpredictable. Mas isso é porque os seus ciclos menstruais estão começando a ficar muito, muito imprevisíveis. And she thinks, a new baby would be wonderful, but I think I'd rather be a grandmother. A mulher começa a pensar assim, um bebê agora seria maravilhoso, mas daqui a pouco eu vou me tornar avó. So I can give the baby back to the mother. E aí ela pode cuidar de um bebê, mas devolver o bebê para a mãe deles depois. So when her husband comes home and he wants to be a bit loving, Então, quando o marido chega em casa e quer assim estar junto dela, she says, ela faz, go away. vai embora. And she thinks there's probably all these beautiful young women Então, at the office. então ela começa a pensar que aquelas mulheres lindas lá do escritório, Poor me, nobody loves me. e ela começa a pensar assim, pobre de mim, ninguém me ama. But then somebody tells them about the Billings method. Então alguém foi a esta mulher e falou a ela sobre o método Billings. And she learns to understand infertility because that's what she's going to have more of. Então ela começa a entender sobre a sua infertilidade que vai começar a aumentar. And so they relax as a couple. E isso faz com que o casal relaxe. And they find there are lots of interesting things they can do together. E eles começam a perceber que eles possuem vários dias para estarem juntos. Now that they've got more time for each other. E que eles podem ter muito mais tempo um para com o outro. Now sometimes the woman does have some symptoms that need some help. Mas às vezes esta mulher, ela começa a perceber alguns sintomas nos quais ela precisa de ajuda. For instance, she may have the hot sweats at night, so she can't sleep properly. Por exemplo, ela pode sentir muito suor e calor à noite, então ela não consegue dormir bem.
So she needs to be able to relax before she goes to bed. Então, ela tem que ser capaz de relaxar antes de ir dormir. Sit quietly, listen to some music. Sentar-se, ficar quieta, escutar alguma música. So she starts to calm down. Então, ela começa a reduzir seu ritmo, a relaxar. Maybe she needs a mild sedative, something to help her to go to sleep. A mild sedative. Ela pode precisar de alguma medicação assim para ajudá-la a dormir, Just something to help her to relax and go to sleep. para que ela relaxe e possa realmente adormecer bem. And she learns to be very fashionable in her dress E ela também tem que se sentir assim bonita na maneira que ela se veste. because she wears layers and layers and layers. Então, mas ela quer vestir roupas e roupas e roupas uma sobre a outra. So she can take a layer off Ela se sente, quer se sentir bonita assim de vestido, uma roupa bem legal. so she can take a layer off when she starts to feel very hot. Mas quando ela começa a se sentir com calor, ela tira a roupa que ela estava bonita. And then a minute later when she's cold, she can just put it back on again. A minute later when she's not Aí, hot. um minuto depois que ela está se sentindo normal, ela vai e coloca a roupa de volta. So she learns to manage the hot flushes. Então, ela tem que saber administrar essas ondas de calor. And when she realizes, because the Billings teacher told her, that she has hot flushes when she has very low estrogen, Então, ela descobriu, quando o instrutor do método Billings ensinou a ela, que ela sente estas ondas de calor quando os estrógenos estão muito baixos. she realizes that this is telling her that she is infertile, not fertile. Então, ela descobriu que quando ela se sente assim, ela não está fértil. So we have to tell you that menopause is a pretty good time. Então, nós temos de dizer a vocês que a pré-menopausa, a menopausa, é um período bom da vida da mulher. It is not a disease that has to be treated medically. Não é uma doença que nós tenhamos que tratar com medicamentos. It's just a beautiful third age. É a beleza da terceira idade. So now we wanted to spend a little bit of time looking at a couple of charts of two women who were in their early 50s. Nós agora vamos ver alguns gráficos de duas mulheres que estão no início dos seus 50 anos. And to look at how they managed the transition from some fertile cycles to infertility. E nós vamos ver como essas mulheres administraram essa transição de ciclos férteis para a infertilidade. Some women start earlier, they might be in their 40s, Essa primeira mulher, ela está com 51 anos, na pré-menopausa. and sometimes the journey to menopause through this perimenopause state can take a couple of years. E algumas vezes este estágio da pré-menopausa pode durar alguns anos. We usually think if it's about 2 years since the woman saw any bleeding that she is now in the menopause state. A gente diz assim, que é necessário 2 anos desde que a mulher tenha parado de sangrar para nós dizermos assim, esta mulher está na menopausa. But any woman who has tuned into her body using the Billings method is always going to know if something different happens. E aquela mulher que é usuária do método Billings, ela pode aferir, pode dizer que alguma coisa diferente realmente está acontecendo com ela. It might be telling her that there is a medical problem that she needs to go to see the doctor about. Provavelmente a mulher vai ver esses sintomas diferentes e vai pensar assim, que alguma coisa errada está acontecendo comigo e eu preciso ir ao médico. Bleeding that can't be explained Alguns sangramentos sem explicação needs to be investigated. devem ser investigados. Some discharge may be indicating some other pathology that needs investigation. Alguns fluxos, quando a gente diz fluxo, a gente diz alguma coisa que sai realmente da vagina da mulher. Podem ser diferentes e precisam ser investigados. But the woman certainly does not need hormone replacement therapy, which was very fashionable a few years ago.
Mas uma coisa que está muito na moda hoje, que é aquela terapia de reposição hormonal, quase sempre não é necessário. Is it used here in Brazil? Isso é usual aqui no Brasil, terapia de reposição? Yes. Unfortunately, there is a target for older women. You go to see the doctor with an earache. If you go to see the doctor. Sim. Algumas mulheres, infelizmente, vão até o médico se queixando de uma dorzinha de cabeça. And you're in your Desculpe, 40s. earache. Earache. Dor de ouvido. And you're in your 40s. Assim, com mais ou menos 40 anos. The doctor will say to you, well, now you need some hormone replacement therapy because you're getting close to menopause. Aí, por causa da dor de ouvido, o médico diz assim a ela, olha, você precisa de reposição hormonal, porque agora você já está aí com 40 anos. So you need to have a patch or you need to take some drugs for this, replace the hormones. E ele dá à mulher essa medicação para repor os hormônios. Unfortunately, these drugs contain exactly the same sorts of ingredients as the contraceptive pill. Infelizmente, essa medicação, ela contém o mesmo tipo de substâncias que a pílula anticoncepcional. So exactly the same sort of results can happen. There can be some cancers caused by this hormone replacement therapy. E, infelizmente, por causa dessa medicação, os mesmos tipos de consequências que a gente tem da pílula, a mulher também vai ter. So I would suggest that you be very conservative about the use of hormone replacement therapy. Por isso que nós estamos preocupados com este hábito de se receitar a reposição hormonal para as mulheres. If a woman has really significant symptoms, maybe she should have some therapy, hormone replacement therapy, for a few months, but not for years and years and years. Pode ser se realmente essa mulher tiver alguns sintomas significativos, ela realmente precise de alguma medicação, mas apenas por poucos meses, não por anos e anos e anos. All of the medical journals are reporting now the effects of this therapy, and it's not used in most countries of the world anymore. Nós temos, assim, verificado que em muitos países do mundo, esse tipo de terapia não é mais usado. So now let's look at this one woman who's 51 years old. Nós vamos agora estudar essa mulher com 51 anos de idade. And for that couple, the cycles have become irregular. E os seus ciclos eles têm começado a ficar irregulares. She's an experienced user of the Billings method. Essa mulher, ela é uma usuária experiente do método Billings. And so she's able to identify a peak. Ela está apta a identificar o ápice. Sometimes with only 2 or 3 days of a symptom. E algumas vezes ela observa só 2 ou 3 dias de sintoma de muco. Dr. Lynn Billings says a woman comes to understand her peak like she knows the face of her baby. O Dr. Billings costumava dizer que a mulher, ela sabe o seu ápice, conhece o seu ápice do mesmo jeito que ela conhece o rostinho do seu bebê. And she will know, no, this is not a peak. Ela vai dizer, não, isso aqui não é um ápice. Just the same way as the woman looking at the babies, new babies in the hospital is saying, no, that's not my baby. É a mesma coisa que a mulher chega lá na maternidade, olha um monte de criança junto e diz assim, não, esse aqui não é o meu bebê. That's my baby. Esse aqui é o meu bebê. So this woman over this months of charting has identified a combined BIP. Essa mulher, ela identifica no seu gráfico um padrão básico de infertilidade combinado. Some days just dry. Algumas vezes somente seca. And some days when she says she's dry, but there's a slight creamy discharge. E outras vezes ela nota assim, sensação seca, mas ela vê muco cremoso e pouco. So this is what the cycle looks like. Vamos ver o gráfico dela. We can see a short cycle. Nós podemos ver aí na primeira linha um ciclo curto. With only 2 days of change. Com 2 dias apenas de mudança. But the woman says, that's my peak. Mas a mulher, ela diz assim, este é meu ápice. But it's
a short luteal phase, mas nós observamos uma fase lútea curta. so it's an infertile Então, ovulation. então a gente percebeu aí que houve uma ovulação, mas o ciclo foi infértil. In the next line, we can see she's got some menstruation, some bleeding, No próximo linha, no próximo ciclo, nós vemos que a mulher teve alguns dias de menstruação, sangramento, then lots and lots and lots of BIP, e muitos dias de PBI. and then a change. Então, uma mudança aconteceu. 2 days of spotting. 2 dias com manchas. So she applies the third early day rule, Então, ela aplica a terceira regra dos primeiros dias, here. And then she recognizes a change, e novamente ela nota uma mudança. and she only has 3 days, but she says, that's my peak. De apenas 3 dias aconteceu a mudança, mas ela diz assim: este é o meu ápice. And this is a long enough cycle, a long enough luteal phase to be Essa ainda é a fase lútea daquele a ciclo. fertile ovulation. E houve uma boa ovulação. So she's had a 20-day cycle, Nós percebemos um ciclo de... followed by a 42-day cycle, 20-day cycle, No primeiro linha, nós vemos um ciclo de 20 dias, followed by a 42-day cycle. seguido de um ciclo de 42 dias. But she would know every day which rule the couple were following. E a mulher, ela deve saber, a cada dia, qual é a regra que ela deve aplicar. Possibly here she would have had some hot flushes, Pode ser que ali, naqueles dias secos, a mulher tenha experimentado algum calor, low hormones, uma diminuição assim de humor, and this bleeding. e nesse sangramento, She'd know this is not menstruation. ela disse assim: isso aqui não pode ser menstruação. She said she was just spotting, Ela diz: é apenas uma manchinha. so she knew it was an interruption to the BIP. She would have applied the third early day rule and counted 1, 2, 3. Então, ela percebeu assim: é apenas uma alteração do PBI. Eu vou aplicar a regra 3 e dar continuidade. They're managing very well. Então, ela realmente administrou bem esse sangramento. So now look what happens. Vamos ver o que aconteceu. Another long cycle, Aqui outro ciclo. recognizes a peak. Ela reconheceu o ápice, This time she has 4 days. que dessa vez a mudança aconteceu 4 dias. She says wet, Ela disse molhada, wet cloudy, molhada turvo, strings, molhada com fios, wet strings, molhada com fios, slippery clear, escorregadia claro, and then sticky thick. e então pegajosa grosso. She's identified the change after the peak. Ela identificou aquela mudança nítida após o ápice. A 13-day luteal phase. Uma fase lútea com 13 dias. Then in the next section she has long basic infertile pattern. Nesse ciclo, a gente percebeu que ela teve um longo padrão básico de infertilidade. She recognizes infertility, Ela reconheceu a infertilidade. unchanging pattern of dryness. Um padrão sem mudanças de seca. And then what happens? Vamos ver o que aconteceu. She notices a change. Ela notou uma mudança. What happens in this change? Vamos ver o que aconteceu durante essa mudança. She has 6 days of change. Ela teve 6 dias de mudança. She says damp, creamy, Ela disse assim: úmida, cremoso, wet, clear, molhada, claro, wet, clear strings, molhada, claro com fios, wet, slippery, molhada, escorregadia, wet, slippery, molhada, escorregadia, wet, slippery, molhada, escorregadia and dry. e seca. Is there a peak? Isto é um ápice? She said no. Ela disse não. No, it's not a peak. Ela disse não, não é um ápice. Not like my baby. Eu estou... Desculpa. Not like my baby. I don't recognize Ah, this peak. não é o rostinho do meu bebê. Not my peak. Even though there's a changing pattern.
Mesmo tendo havido um padrão com mudanças, Now, it's possible if we had the hormones that we might have seen a follicle that was ready to ovulate but didn't. pode ser que os hormônios tenham realmente estimulado um dos folículos, mas não no modo suficiente. The woman didn't need the hormones to say, no, this is not a peak. Mas mesmo sem conhecer os seus hormônios, a mulher pode dizer, não, não é meu ápice. So she applies the third early day rule Ela aplica a regra 3 dos primeiros dias, and applies the count of 1, 2, 3 when the BIP returns. e quando o PBI retorna, ela aplica a regra da contagem de 1, 2, 3. Now, what happens after this event? Vamos ver o que aconteceu depois. It just goes on and on and on. Nós temos aí um longo tempo. Let's have a look at what that is. Vamos ver o que ela diz. Moist strings, Úmida, fios. wet, Molhada. wet, clear, slippery, Molhada, claro, escorregadia. wet, clear, slippery, Molhada, wet, clara, clear, slippery, wet, escorregadia, clear, molhada, clara, slippery, escorregadia. wet, clear, slippery, wet, clear, slippery. Molhada, clara, escorregadia, molhada, clara, escorregadia. Every day, wet, clear, slippery. Todos os dias. So what's happening here is, as the woman's winding down infertility, the follicle-stimulating hormone is trying to get a dominant follicle. O que está acontecendo aqui é que os hormônios estão tentando estimular um grupo de folículos. So the FSH is working. Os hormônios estão trabalhando. And so a lot of follicles are responding. Então, vários folículos estão respondendo. And what do follicles do? E o They send out estrogen. que os folículos fazem? Eles começam a liberar estrógeno. So we've got a lot of follicles that have gone over the threshold. E se a gente percebe que um grupo de folículos está acima do nível limiar, But none of them da linha intermediária, has become the dominant follicle. um desses folículos, se estiver acima, vai se tornar o folículo dominante. Now, Jim Brown tells us that there's a definite period of time in which the follicles will make their progression to ovulation. O Dr. Brown dizia que existe um outro período de tempo possível em que os folículos estão se desenvolvendo para a ovulação, And this is too long. mas que neste caso, este período que os folículos estão se desenvolvendo é muito longo. No one of these follicles will go on to ovulation. They have been stimulated for too long. E se eles forem estimulados por tanto tempo assim, provavelmente não vai haver ovulação. Now, this was one of our teachers in Melbourne. Nossos instrutores lá em Melbourne, na Austrália, And we said, oh, tell Jim, get some hormones done. Tell Jim Brown, and we'll collect some hormones and do some measurements. sim, peça para o Dr. Brown fazer então os exames desses hormônios para a gente entender o que está acontecendo. And you can see some little numbers down here, which is the measurements of estrogen and progesterone. E aí foi percebido. Measurements of estrogen and progesterone. Então foi feita here. assim uma observação da progesterona e do estrógeno, onde ela está apontando ali embaixo. And the levels indicate that ovulation did not occur. E esses hormônios eles indicaram que de fato a ovulação não aconteceu. So even though she was slippery, E mesmo que a mulher tenha se sentido escorregadia, that's not enough. We want a changing, developing pattern ending in the slippery feeling. o padrão hormonal não foi suficiente para apresentar um padrão de mudanças progressivas que termina em escorregadia. So even though there was high estrogen output, high estrogen from these follicles, Nesse quadro que nós estamos mostrando, a gente pode ver altos níveis de estrógeno, and the cervix was responding, que a cérvix está respondendo, there was no ovulation. mas não há ovulação. And in fact, that unchanging pattern indicated infertility. E nós sabemos que quando a gente vê um padrão sem mudança, isso indica
infertilidade. And when we said to the teacher, why don't you test this to see whether this is an infertile pattern? All this slippery, 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 slippery. Então, ele pode dizer para aqueles instrutores que aí nesse padrão que não muda todos os dias, She said, no, infértil. don't think so. Eles disseram, não, não achamos isso. I think we'll just wait. Eu vou colocar branco mesmo assim. Vou colocar o sinal de círculo, mesmo assim. Here we've just been looking at this big patch of follicular development. We've just been looking at this big patch. Nós vamos ver aqui, por isso, esse grande padrão com branco, com sim, os bebês. And now she's gone back to her BIP. E aí ela retornou para o PBI. And then a long time later, she recognises a changing, developing pattern and identifies ovulation. E um longo tempo depois, ela pôde perceber um padrão com mudanças progressivas, acabando em escorregadia, então ela identificou o ápice. Is this a fertile ovulation? Isto é uma ovulação fértil. It's a 10-day luteal phase. Nós percebemos que só tem 10 dias de fase lútea. So that whole cycle lasted 5, 10, almost 15 weeks. Se a gente for olhar, esse ciclo ele durou mais ou menos assim umas 15 semanas. But she wasn't sorry. concerned. 15. 15. The cycle from here, 15 weeks. And but she has ovulated. Mas mesmo que ela tenha ovulado, And this is menstruation. a gente diz assim, se ela ovulou, o próximo sangramento vai ser menstruação. Okay. Next bit. Vamos ao próximo. Down the bottom here, we can see her menstruation. Nós podemos ver aqui embaixo a menstruação. Does it come up? That menstruation is followed by some spotting. Nós vemos que a menstruação ela foi seguida de alguns dias com mancha. And she says she feels wet, she sees something clear. Ela disse assim que se sentia molhada e viu algo claro. Wet, clear with spotting. Molhada claro, molhada claro, molhada claro. So she thinks, well, this is not menstruation. Todos esses dias com mancha, então ela disse assim, essas manchas não são menstruação. That's already finished. This is menstruation. A minha menstruação, na verdade, já acabou. Esse período, sim, era a menstruação. She had some dry spotting here. E ela se sentiu assim, ali naqueles dias também com as manchas. E úmida. Damp spotting. So she was already thinking, something's happening, I need to wait here. Então ela pensou assim, alguma coisa está acontecendo aqui. And we can see that there's been some breakthrough bleeding here with high estrogens. Nós vemos, na verdade, aqui um sangramento de rompimento causado por estrógenos altos. So on this particular chart we can see 3 examples of bleeding. Na verdade, nesse gráfico nós podemos ver 3 exemplos de sangramento. At the beginning we can see the menstruation. No início nós vimos uma menstruação. And we can see some breakthrough bleeding. Nós vimos um sangramento de rompimento. No ovulation. Nenhuma ovulação aconteceu. This is withdrawal bleeding. E este aqui é um sangramento de retirada. And so the couple knew that different sorts of bleeding, nothing to be concerned about. E na verdade o casal, quando vê esses 3 tipos de sangramento, não precisa ficar preocupado. Sometimes the menopausal woman might say, "Oh, some of the bleeding is so heavy and clotty." Algumas vezes a mulher pode dizer assim que o sangramento é muito, muito pesado e cheio assim de fragmentos assim. And sometimes that's because there's been a lot of estrogen, so the endometrium is building up in that proliferative phase, the growing phase, and it just gets too big, Isso acontece porque com a alta dos estrógenos, o endométrio ele vai ficar cada vez mais grosso, mais grosso. And so if she has bleeding, she sometimes at that time will notice it's heavy and clotting
because it has not been changed by the progesterone. E esse endométrio, ele ainda está naquela fase proliferativa. E ela sangra justamente porque o endométrio não foi mudado para a outra fase pela progesterona. But then in the last line, we can see she's had an ovulation, Aqui nós podemos ver aqui que ela teve uma ovulação, menstruation, uma menstruação and then nothing more. e nada mais. So that's one lady's journey through some unusual events, but she had knowledge and she and her husband were confident about their infertility in those long cycles. Então, assim, essa mulher que tem o conhecimento, nesses conhecimentos que a gente tem, ela se sente confiante junto com seu marido para aplicar as regras durante todo o ciclo. This is another woman Aqui nós temos uma outra mulher we're going to look at. She's 52 years old com 52 anos. and she's been having bleedings about 25 to 35 days apart. Ela tem tido assim, sangramentos com 25 a 35 dias de intervalo For last 2 years, durante os 2 últimos anos. but she has not been able to identify a peak. Mas ela não tem sido assim, não tem conseguido identificar o ápice. She has a BIP of dry. Essa mulher ela tem um PBI de secura, um PBI seco. The last bleed was 3 months before this chart we're going to look at. E o último sangramento que essa mulher que nós vamos ver experimentou aconteceu 3 meses antes deste gráfico que nós vamos ver. Just so that it makes the charts easier for us to look at, the acts of intercourse are not recorded on the charts. E para que nossa observação possa ser mais fácil, as relações sexuais não foram indicadas no gráfico. But be assured that both of these couples were very confidently using all the rules as appropriate. E quando a gente vê o gráfico, a gente consegue perceber quando o casal está confiante, todas as regras são usadas de maneira correta. So let's look at her pattern. Vamos ver. She's had no mucus, no cervical response, Ela não teve nenhum tipo de atividade cervical, no bleeding nenhum sangramento, for 27 weeks. por 27 semanas. So she probably was having hot flushes. Hot flushes. Hot flushes. Então, provavelmente, nesses dias, essa mulher sentiu aquelas ondas de calor. Then she notices a change, Ela teve aqui esse sangramento. and she just says it's wet and it's very heavy. E ela escreveu no gráfico molhada com muito molhada. Desculpe, molhada com um sangramento muito forte. Very heavy, very heavy. Muito sangue. And then it was just damp and dry. E aí depois ela se sentiu apenas úmida e no outro dia seca. But the basic infertile pattern doesn't start until she's totally dry, when she's applying the 3rd early day rule. Mas a gente diz assim, que ela só vai começar a aplicar a regra quando ela se sentir totalmente seca. So she would have waited till she was dry, and then she would have counted 1, 2, 3. Aí quando ela se sente totalmente seca, ela pode contar 1, 2 e 3. She has lots more dry days, and then she has some more bleeding, some light spotting. Sorry? Is that light spotting? She has light spotting Ela teve assim, claro com manchas, for many days, and then one day of the return of the BIP, por alguns dias ela sentiu assim, claro com manchas, depois ela teve um dia de PBI. and then some more days of spotting, one day when it was heavy, Aí, mais uma vez, ela voltou a ver manchas, e um desses dias ela notou que era muito sangue, and then she was dry. e depois ela se sentiu seca. Weeks, 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 weeks. Dry, 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 dry. Seca, 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 seca. Months, months, months and months. Muito. Then what happens? She notices a changing, developing pattern. Ela notou um padrão de mudanças progressivas. She has a beautiful cervical response.
Ela teve uma bonita resposta cervical. Let's have a look what she says. She's wet, A gente viu que ela se sente wet, molhada, molhada, wet cloudy, molhada turvo, wet cloudy, molhada turvo, wet clear, molhada claro, wet slippery clear, molhada escorregadia claro, wet slippery clear, molhada escorregadia claro, wet slippery spotting, molhada escorregadia com manchas. breakthrough bleeding, spotting is breakthrough bleeding. Esse aqui é um sangramento de rompimento. She recognizes her peak Ela reconheceu o ápice. and she starts the count of 1, 2, 3. Então ela contou 1, 2 e 3. And after all those weeks and weeks and weeks of nothing, she has a fertile cycle. E depois de dias esperando, ela teve aí uma fertilidade. And so this bleeding is menstruation. Então este sangramento ele é menstruação. So her journey was a little bit different from the first woman. She's now in the menopausal state. No more bleeding, no more mucus. Então, na verdade, a gente vê que essa mulher é diferente da outra anterior. Essa mulher ela não tem tido mais sangramento e também não vê muco. So it's a very similar story, really, to the breastfeeding woman who was winding up infertility. Na verdade, nós temos uma história muito semelhante à daquela mulher que amamenta. A mulher que amamenta está esperando a fertilidade. She's winding down infertility. Ela fica andando em círculos assim ao redor da sua fertilidade. Professor Oderblad tells us that the LH mechanism is the last hormone to mature. O Dr. Brown dizia para nós que o LH é, na verdade, o último hormônio que retorna. That's why the young girl who's going through menarche will have patches of mucus, but she's not yet ovulating. E é por isso que aquela garotinha que está na menarca, ela tem assim lances, assim, pedaços de muco, mas ela na verdade não ovula ainda. And the menopausal woman the LH mechanism is the first to fail. E na mulher que está na menopausa, o mecanismo do LH é o primeiro que começa a falhar. So she can have attempts at ovulation without ovulation happening. Mas ela pode ter ainda algum tempinho assim no início com a ovulação acontecendo. Another interesting thing we've learned from Professor Oderblad is that the G mucus is the last of the mucus to develop. E a gente aprendeu também do Dr. Eric Oderblad que o muco G é o último muco que é fabricado. And if you think about it, that has very, very significant cause for alarm for the young girls who are becoming sexually active when they're very, very young. Agora pensem quais as consequências disso para uma jovem que inicia a sua vida sexual muito, muito cedo. Remember, the G mucus is protecting the woman's reproductive organs. Lembre-se que o muco G é aquele que protege o aparelho reprodutor da mulher. So if they're sexually active and the G mucus is not fully protecting their bodies, these sexually transmitted infections are much more prevalent. Então, a gente conclui que se a menina muito cedo começa a ter relações sexuais sem que esse muco G esteja formado de uma maneira perfeita, ela vai realmente estar submetida a infecções e outros problemas por causa disso. So it is very important that we teach the young girls to respect themselves, respect their bodies, so that they won't engage in any activity which they will regret. Então, a gente tem que incentivar essas meninas a respeitar os seus corpos. Okay. Well, thank you. Any questions? Alguma pergunta? No? Okay. She's asking how many days with dryness the woman has to feel to say I'm now in menopause actually. We say that the woman is in menopause if it's 2 years since the last bleeding or signs of mucus. Nós dizemos assim
que a mulher está na menopausa... Desculpe, ela está perguntando, eu achei que vocês tinham ouvido, ela está perguntando quanto tempo que a gente realmente vai dizer que a mulher está na menopausa. But like this woman... Sure. Ela respondeu que nós vamos dizer assim, que depois de 2 anos que a mulher deixou de ter sangramentos ou sinais de muco, é que nós vamos dizer, esta mulher está na menopausa. But like this woman that we've just looked at, even though it was months and months and months and months of dryness, when there was a change, she said, I feel different. Tanto assim que essa mulher ela sentiu muitos dias seca, seca, seca. E um dia só ela falou, não, hoje eu estou me sentindo diferente. Mas foi muito mais dias iguais do que o dia que ela se sentiu diferente. Okay. Thank you. CançãoNovaPlay.com. Assine já!